A música brasileira essa é uma, como você mesmo citou, uma revisitação constante à nostalgia, ao que foi posto há dezenas de anos atrás e assim por diante. E, pelo que eu entendi, o sopro de novidade vem do rock and roll, do rap, do experimento, do híbrido, do que é mestiço, perfeito, do que mas se permite a isso. Perfeito, mas veja, não há nada autenticamente brasileiro sem que seja necessário flertar com a cultura estrangeira para que possamos compor algo novo. E se há algo de essencialmente brasileiro, onde está? Não é na nossa MPB, no samba, enfim. É porque parece que tudo, do seu ponto de vista, a impressão que eu tive, que tudo que é da cultura brasileira fica alijado. Que não é que tudo da cultura brasileira. Tudo que emula ser brasileiro é execravelmente alijado, porque é falso. É falso. E o que é pior, é um culturalismo barroco, e o barroco brasileiro não é um barroco tradicional que são circunvoluções para o céu. É um barroco que são circunvoluções para o nada. Tá entendendo? Então, cara, papaueira, né? É uma coisa aquele cara que tem uma habilidade terrível no futebol, dribla a bandeira de escanteio e vai parar na geral, esquece de cruzar para a área, você tá entendendo? Isso é a música brasileira. E aí, o que a gente começa a ter esses vícios, como o Ariano Suassuna. Olha só que coisa mais graciosa, o Ariano Suassuna. Nós temos que o maracatu. Agora, peraí, o cara nasce em Pernambuco, certo? O lugar que foi invadido por todo mundo, francês, holandês, português, índio, mameluco, caralho a quatro. Aí ele começou, na década de 90, ele começou a falar que o Michael Jackson, começou a falar muito mal do Michael Jackson, as pessoas que gostam do Michael, ele sempre fala disso, dessa maneira. E dizendo que aí ele tem um pupilo execrável, sabe, um cara que dança, toca piano, bota um chapéu, sei lá, não sei o nome dele, mas da Nóbrega. Puta, aquilo é o fim da picada. Agora, sabe por que eu acho o fim da picada? Não é porque a coisa em si é ruim, porque é bem elaborado, sabe? O Cordel do Fogo Encantado é do caralho. O Antônio Lopes é a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. O Ariano Suassuna tem o seguinte erro ontológico. Ele se esquece que é tudo que ele prega com uma coisa estática, tradicional, sacralizada, imune a qualquer tipo de transformação. Ela sim, ela foi dinâmica, ela foi mutável, ela foi, mesmo que sem saber, generosa com todos os ataques e achaques que sofremos. Porque aquilo que ele vê, aquela dança do maracatu, uma vez foi fruto de uma invasão, um colonialismo do holandês, e aquilo tudo não é diferente de hoje você ouvir o rádio e encontrar o Michael Jackson e fazer o seu barato. O problema é que nós temos uma baixa estima tão grande que achamos apenas que o que é geograficamente nosso não está no nosso presente, está no passado. A gente é maluco, porque eu vi National Kid e o meu candomblé, meu maracatu é National Kid. Por que eu sou brasileiro? Pô, eu estou falando brasileiro aqui, rapaz. Tudo que a somatória do todo o meu conhecimento é tão brasileira quanto o Maurício de Nassau invadiu o Pernambuco do Suassuna. E ninguém entende isso. Vocês pensam o fetiche do brasileiro contra a guitarra elétrica? Você acha que isso é natural? Principalmente, eu vi agora, por exemplo, tem um filme sensacional da Chess Records, que a Beyoncé produz e atua como Eta James, de uma maneira fabulosa, diga-se de passagem, que é a história do rock and roll. Então, a diferença do choro para o rock and roll é uma atitude. Então, pensa bem, quando eu vi, eu falei assim, isso é o arquétipo da situação. Pensa bem, estamos no início do século, 1940 e tantos, 50, pós-guerra, Muddy Waters, né? Muddy Waters, fazendo lá um algodão no Mississippi, e plantando algodão, não sei o quê. Falei assim, chega disso. Pegou a viola dele, botou no saco e foi para Chicago. Aí ele chega, abre a violinha dele, fica... Ninguém ouvia porra nenhuma, um monte de carro, ele numa esquina. E aí uma mulher que depois veio a ser a mulher dele, deu aquele toque, compra um amp aí, liga na tomada, que aí as pessoas vão ouvir. É natural, né? Aí nasceu o rock and roll. O cara, ele não tinha dinheiro para comprar o amp, a mulher foi lá, comprou o amp para ele ligou. Aí você vê, nasceu uma nova coisa, distorcido. Ele fala, puta, aí você, aquele slide de guitarra,
Foi o primeiro acorde de rock and roll que aconteceu. Aí eu estava passando, inclusive, na rua um cafetão com 2 putas. Falei assim, agora sim você deixou de ser seu caipira dos infernos, tomou vergonha na cara. Ponto, parágrafo. Agora, nesta mesma época, nós aqui, a serenata, eu vou tocar serenata. É claro o que acontece, você não tem condição de tocar uma serenata e não tem também autoestima de pegar assim, pô, gosto de chorinho, então vou lá, como aquele, tem um cara, o Holanda, aquele, como é que é o nome dele? Pô, toca bandolim pra caramba, esse cara é foda. Milton de Holanda. Esse cara eu vi ele tocando, por exemplo, um puta choro, só ele com baixo de pau. Pã, já é diferente, não é? Tocando, você o Amandu Costa, eu vi o Iron Maiden, você vê que ele toca feito Jimi Hendrix, ele toca transido. Esse cara é de verdade. O Baden Powell, o próprio Rafael Rabelo, essas pessoas são feras, não emulam uma. Agora, você já viu o Caetano Veloso tocando violão? Ele parece que toma cafezinho com nojo. Aí vai fazer disco de rock. E você vai achar que brochura... Sabe qual é o problema do brasileiro? É achar que ser broxa é ser brasileiro. Você tem que ser meio brejeiro. Você tem que ser... Agora, nós somos o povo mais violento do mundo. E fala... Ela é carioca, é... Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. E outra coisa que eu agora, na minha autobiografia, sobre o Chico Buarque, eu estava pensando, minha mãe era fã do Chico do Buarque e era Super Arena. Ela era fã do Médici. E eu pensei assim... Ela conseguia fazer analogias dulcíssimas entre os olhos azuis do Médici com os olhos azuis do Chico. Era fã tamanha dos dois que não conseguia distinguir um do outro. Agora, outra coisa interessante, o Chico Buarque de esquerda, um subversivo, olha só a inocuidade galopante de uma imagem como Chico Buarque. Aí o cara, vocês pensam assim, na época dos anos 60, ele não fazia mal a uma mosca sequer, porque não tinha subversão nenhuma no que ele fazia, porque ele era o noivo, ele era o namoradinho do Brasil de direita. Na época, o Zarba Passarinho, o Ministério da Educação, fez uma reforma atroz de ensino e inventou a execrável moral e cívica, que era para dar uma tenência cívica a todo cidadão brasileiro. Sabe o que as octogenárias professoras de moral e cívica nos ensinavam? Carolina, os seus olhos... E é parnasiano antigo, absolutamente medíocre. Agora, o cara pode chegar e me interromper assim, mas espera aí, é brilhantemente, é muito bem construído. Assim, mas o Oscar Niemeyer também que construiu Brasília, aquilo é um cocô, porque é um grande escultor. Mas é um péssimo arquiteto, porque ele não pensa no homem. Ele pensa num conjunto de homens, porque é comunista. Então você vai lá, não é de graça que o Lago Sul está cheio de mansões e os apartamentos funcionais estão vazios, porque ele pensa bossa nova. Aí, ao invés de fazer uma casa de tijolinho, aconchegante, esperta, aí ele faz úteros maternos, bundas redondas. O Hotel Nacional no Rio faliu, porque ninguém quer entrar numa parada daquelas. Parece que você está sempre num plano infinito numa obra do Oscar Niemeyer. É lindo, mas é a mesma coisa. É lindo, mas é easy listening. É uma merda. Porque funcionalmente é uma coisa rebuscada, que fica procurando, mas é funcionalidade. A verdade do fato não está ali. Então você pega a música... Agora, o que é mais interessante, o mais fascinante na bossa nova, é a pessoa conseguir, numa cultura, num gênero musical, abarcar uma demanda intelectual profunda para o resultado final. Se você ouvir o coral de Ray Conniff, depois você ouve a Garota de Ipanema, é o mesmo resultado, porque é banal, porque é easy listening, não interessa, porque todo mundo... Você já viu o urubu do Tom Jobim? Um monte de dona de casa cantando aquela merda, pelo amor de Deus, isso é uma falta de... que esses caras estão com a cabeça aonde? E um monte de idiota batendo palma sem saber do que se trata. Não que o Tom seja um cara ruim, não, porque o cara ele compõe bem pra caralho. Eu estou falando sobre o conceito da coisa, você está entendendo? O conceito é podre. E o que é pior, é pernóstico. Você sabe que o Brasil fez a passeata da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica, e isso exatamente mostra a mentalidade. O Gilberto Gil estava lá contra a guitarra elétrica.
Você está entendendo? O próprio Gilberto Gismonti, que eu considero um grande gênio, uma pessoa sensacional. Mas isso é um fetiche de tarado, né? Por que a guitarra elétrica tem a ver com as calças? Por quê? Porque você não chegar e fazer um som... Pô, tem um monte de guitarristas no Brasil. Se você toca guitarra elétrica, é pior do que você fumar hoje em dia. O Gilberto Gil disse... o Gilberto disse que estava lá a convite da Elis Regina. O que... Babaca dele ter ido, né? Disse, olha, eu vou ter um compromisso. E 3 meses depois... Mas o Gilberto Gil é uma raposa no galinheiro, né? E 3 meses depois ele estava no festival em cima do palco com a guitarra elétrica. Mas o Gilberto Gil é a cara do Gil, ele sempre foi assim. Pô, o Gilberto Gil é assim, aquele ou em cima do muro, se existe uma pessoa em cima do muro e que atira para qualquer lado, a pessoa é o Gilberto Gil. E eu tenho uma história, posso contar essa história? Eu sempre conto, eu conto uma história do Gil, que é o seguinte, Birinha, você está aí, Birinha? Birinha estava comigo porque é uma história tão insólita que ele está na fase de testemunho, isso aconteceu. Seguinte, há uns 3, 4 anos atrás, eu fui convidado pelo Partido Verde, lá de Rio Claro, para fazer uma palestra. Foi em 2002, foi 2003. Empossado, governo, etc e tal, aquela coisa da internet, então eu ia fazer muita, música independente, baixando na internet, eu ia fazer palestras, fiz muitas palestras. Fui convidado para fazer essas palestras de internet, eu sei que fui o Birinha lá para Rio Claro, né? Pam. Aí chego em Rio Claro, eu não vou dizer o nome, tá lá um cara que é um figurão lá do PV, porque perto do PV, era um congresso do PV, e o cara tava cheiradaço. Porra, se mordendo do brinco, né? Muito louco, né? Aí o cara, vai querer uma? Eu falei assim, não, obrigado, eu vou ter que falar, eu fico com problemas de fala quando, né? Ingiro substâncias, assim. É melhor não, acho que é melhor, fica tranquilo, né? Aí fiquei na minha. Aí o cidadão, quando fica nesse estado, ele fica muito confissional, fica muito vulnerável, né? É o que aconteceu. Aí ele, sem transição, me disse, você que, tem uma rixa aí com o Gil, quer ver um vídeo do Gil? Eu falei assim, é claro. É óbvio que sim, né? Aí, né, saca só, porque isso é muito sério. Ele tinha feito a palestra no mesmo local um dia antes, há 24 horas da minha palestra. Infelizmente não pude cruzar com ele para dar parabéns para a sua palestra. Olha só, ele chega muito bem vestido, aqueles dreads ainda pequenininhos, terno Armani, marrom, pararapapã, senta, assim como nós estamos aqui. Aí ele sentou, só que a coisa assim, olha, nós estamos aqui, o ministro está recém-empossado, alguém quer começar a palestra com alguma pergunta? Aí um popular ergueu o dedo e disse, ministro, o que nós queríamos saber é o seu plano de governo, né? É uma pena que eu não tenho um microfone aqui para fazer a mímica, mas eu vou simular o microfone aqui. Aquele microfone, assim, né? Aí, sempre todo mundo faz isso, né? Quando vai o microfone falar. Ele entrou em transe, porque a reverberação, as vibrações, o paralelismo, ecoando pelo cosmos. Aí não, você pensa que era só. Aí baixou um preto velho, Pai Joaquim. A entidade era Pai Joaquim. Aí ele começou, deixa eu fazer para vocês aqui. Pai Joaquim, juro a vocês, eu não estou mentindo. Pira, vem cá, tá por aqui. Ele começou, Pai Joaquim, o ponto é Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola. Aí caiu assim, olhou altaneiro para a plateia e disse, é isso aí. E aí, vai aturar? Mas isso é mais da vida. Porra, eu vi. E aí esse cara é ministro da cultura. Você está entendendo? Ele tem uma credibilidade internacional. É tido como um herói. Um herói. Puta que pariu, a gente está mal na...
Mas aí eu vou ter que discordar de você, porque o ministro incorporando para mim é maravilhoso, cara. Não, Isso é um ministro do qual eu consigo gostar. é mesmo, mas eu acho que foi num lugar inadequado, você não acha? Não é? O preto, isso você diz pro preto velho, não pro ministro. Eu achei o Joaquim muito atiradinho, né? Porque